Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos. Primeiro a gente vai ver ângulos complementares. Dois ângulos são complementares se a soma de suas medidas for 90 graus, ou seja, um deles é o complemento do outro. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus e esse ângulo de 90 graus, ele foi dividido, ou seja, traçou-se uma reta. Só que eu não tenho certeza qual é o valor de beta e qual é o valor de alfa. Eu só sei que alfa mais beta é 90, ou seja, um é o complemento do outro. Se alfa for 30, beta vai ser 60. Se alfa for 40, beta vai ser 50. Se alfa for 45, beta pode ser 45. Então, como eu não sei a medida exata, eu só sei que essa relação eu posso usar para encontrar ângulos complementares. Quando eu tiver um exercício, encontre o valor de beta, foi dado o valor de alfa. Então, eu sei que um é o complemento do outro, certo? Ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares se a soma de suas medidas é 180 graus, ou seja, um deles é o suplemento do outro. Então, eu tenho aqui um ângulo raso, ele todo vale 180 graus. Então, eu sei que beta mais alfa é igual a 180. Beta pode ser 100, alfa pode ser 80, beta pode ser 120 e alfa pode ser 60, e assim por diante, tá bom? Paralelismo entre retas. Aqui eu tenho uma série de conceitos que tem que ser decorado, pessoal. Não tem outro jeito de aprender, a gente tem que memorizar. Então, quanto mais a gente vai fazendo exercícios, mais a gente vai memorizando. Paralelismo entre retas, ou seja, eu tenho duas retas paralelas. R é paralela à reta S. Então, esses dois tracinhos aqui na matemática é o símbolo de paralelismo. R é paralela à reta S. R é paralelo à reta S. E eu tenho uma transversal que corta essas duas retas paralelas. De modo que, traçando essa transversal, eu encontro ângulos. Esse ângulo, vocês podem perceber, esse ângulo alfa, ele tem a mesma medida desse outro ângulo, por isso eu coloquei alfa e alfa. Ou seja, eles são ângulos opostos pelo vértice. Eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Aqui também, ó, alfa e alfa. E vocês podem perceber também que essa medida é a mesma dessa medida, e essa também é a mesma. Então, eles são ângulos congruentes. E aqui também são ângulos agudos congruentes, certo? A alfa representa ângulos agudos congruentes. Aqui, nesse outro espacinho aqui, eu já formo outro tipo de ângulo, um ângulo obtuso, que eu posso chamar de beta. Um exemplo, posso colocar o nome, a letra que eu quiser, certo? Então, eu posso chamar de ângulo beta. São ângulos também que são congruentes, porque eles são opostos pelo vértice. A mesma coisa acontece aqui, ó. Também tem a mesma medida do beta lá de cima, tá? Então, eu posso chamar esse ângulo aqui de ângulo beta e esse aqui também de baixo de beta, ou seja, são congruentes, possuem a mesma medida. Outro conceito que muitos alunos têm dúvida é o seguinte: esse ângulo alfa, vamos prestar atenção nele. Essa flechinha que eu vou fazer aqui e essa flechinha,
Vocês percebem que esses ângulos, eles são alternos, eles estão alternados, ou seja, um está de um lado da transversal, o outro está do outro lado da transversal. Então, eles são chamados de alternos internos. Por quê? Porque eles estão dentro dessa paralela. Eles ficam aqui no meio, ó. Tá? Eles estão no meio das paralelas. Então, eles são alternos, porém, eles são alternos internos. Alternos internos. Olha a flechinha aqui. Vou colocá-la de azul para ficar diferente. Tudo bem? Agora, o que são alternos externos? Os alternos externos, eles são representados por esses ângulos que ficam de fora. Olha lá, esse beta e esse outro beta aqui. Eles estão de fora. E também esse alfa e esse alfa estão para fora, não tem nada cercando eles. Ó. Estão para fora, estão do lado de fora. Aqui também, ó, esse beta e esse alfa são... Quais são alternos internos? Os betas, né? Beta com beta e alfa com alfa, esses de fora, tá? Por que alternos? Porque um está de um lado da transversal, o outro está de outro, ó. Esse alfa e esse alfa estão de lados opostos. Então, são alternos. E alternos externos, porque eles ficam para fora, eles não ficam no meio dessas duas retas paralelas, certo? O mesmo acontece com o beta. Estão cada um de um lado oposto da transversal, aqui, lados opostos da transversal, por isso são chamados de alternos, e externos porque eles estão para fora, certo? Então, tem uns exercícios aqui, ó. Sendo R e S paralelas, determine o valor de x. Então, esse ângulo, ele vale x. E esse aqui também vai valer x. Por quê? Porque eles são correspondentes, são chamados de ângulos correspondentes. Ou seja, eles estão do mesmo lado da transversal. E esse outro aqui também, esse 130, se eu traçar ele aqui, ó, aqui também vai ter o valor de 130, porque também são correspondentes. Ou seja, como eu vou encontrar o valor de x? 130 mais x tem que dar 180. Então, eu vou fazer x mais 130 vai ser igual a 180. Por que 180? Porque é um ângulo raso, né? O valor dele é 180 graus. Eu vou isolar o x, vou passar o 130. Ele está somando, ele passa do outro lado subtraindo. Então, 180 menos 130, eu vou ter o valor de 50 graus. Ou seja, dá para fazer até de cabeça, né? Não preciso nem fazer essa continha. Então, x vai ser igual a 50 graus. Certo? Então, aqui vale 50, 50 mais 130 vai dar 180. O x a gente encontrou que é 50 e aqui vale 130, porque são ângulos correspondentes. A número 2, eu tenho aqui, ó, 3x menos 20 e eu tenho o 2x. Agora eu tenho que encontrar esse pedacinho aqui.
aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, olha lá. Seguindo 3x menos 20, aqui também vai ser 3x menos 20. Por quê? Porque são ângulos alternos internos. Então, eles têm também a mesma medida. Ângulos alternos internos. Então, se eu pegar o 3x menos 20 mais o 90 graus mais o 2x, tudo isso aqui tem que dar 180. Então, resolvendo essa continha, eu vou ter que 3x menos 20 graus mais 90 graus mais 2x é igual a 180. 3x mais 2x, eu vou ficar com 5x. Menos 20 mais 90, vou ficar com mais 70, igual a 180 graus. 5x é igual a 180 menos 70, vou ter 110 graus. X vai ser igual a 110 dividido por 5, porque aqui ele está multiplicando, então ele vai passar do outro lado dividindo. O valor de x é 22. Ou seja, se eu substituir aqui 2 vezes 22, vai dar 44. Então, esse ângulo aqui, ele vale 44 graus. Percebam? Agora, a gente tem um outro tipo de ângulo, que é chamado de colaterais internos. Os pares de ângulos situados do mesmo lado da transversal e na região interna são ângulos colaterais internos. Na figura, temos os seguintes pares de ângulos colaterais internos. Por que internos? Porque eles estão dentro de duas retas paralelas, entre o R, a reta R, e entre a reta S. Eles estão aqui dentro. Então, eles são chamados de colaterais internos. Ou seja, D e E são ângulos colaterais internos. E C e F também são colaterais internos. E eles são suplementares, ou seja, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, D mais E tem que dar 180 e C mais F tem que dar 180 também. Então, são ângulos suplementares. Os pares de ângulos situados do mesmo lado da transversal e na região externa são ângulos colaterais externos. Na figura, temos os seguintes pares de ângulos colaterais externos. Olha a diferença. Na outra figura, né, vocês até têm na apostila, os ângulos eles estavam pintados aqui, ó, do lado de dentro, entre as duas retas paralelas. Por isso, eles eram colaterais internos. Agora, eles são colaterais externos, porque eles estão aqui, ó, na parte de fora. Certo? Essa é a diferença do colaterais internos e externos. E eles também têm a mesma característica. Os pares de ângulos colaterais externos, determinados por duas retas paralelas intersectadas por uma transversal, são suplementares. Então, o A e o H são ângulos suplementares, eles têm que dar 180 graus. E o B e o G também são ângulos suplementares, são colaterais externos. Pessoal, eu sei que tem muita informação para vocês memorizarem, mas infelizmente essa parte da geometria, ela é memorizada mesmo, tá? Vocês voltam lá na página da apostila, cada dia lê um pouquinho, tenta memorizar. Aqui, nessa parte da apostila, na página 108, na verdade é para vocês fazer uma investigação, né? Fazer uma experiência, pegar a tesoura, cortar,
né, a folha de caderno e tal. Não sei se o professor pediu para vocês fazerem isso, mas vocês dão uma olhada lá na página 108. Aqui tem um resuminho, né, do que são os ângulos correspondentes. Olha lá, correspondentes, eles ficam do mesmo lado da transversal e são ângulos congruentes. São ângulos exatamente com a mesma medida, certo? E eles não ficam nem internos nem externos. Um fica externo e outro fica interno. Então, tem que prestar atenção nisso. Não confundir com os alternos, né? Temos também os colaterais internos, ou seja, aqui eles já não têm a mesma medida, eles são internos, eles ficam dentro das retas paralelas. E os colaterais externos, eles ficam para fora da reta paralela e eles são suplementares, tanto o B como o C são suplementares, eles têm que formar ângulos de 180 graus. Agora, os alternos externos, eles ficam, cada um fica de um lado da reta transversal. Olha lá, toda vez que tiver um exercício, que tiver duas paralelas e uma reta transversal, os alternos externos, eles não vão ficar entre as retas paralelas, eles não vão ficar aqui, eles vão ficar para fora. E cada um de um lado da reta transversal. Já os alternos internos, eles ficam de lados opostos da reta transversal, porém, eles ficam dentro das retas paralelas. Olha lá, eles ficam aqui, ó, no meio, entre as retas paralelas. Então, tem que prestar atenção na diferença de cada um deles para não fazer confusão na hora de resolver os exercícios, tá bom? Agora a gente vai corrigir a página 22 da atividades suplementares que eu deixei de tarefa para vocês. Vamos lá? Responda as perguntas a seguir. Sabendo que dois lados de um triângulo isósceles medem 36 centímetros e 13 centímetros, qual é a medida do terceiro lado? Então, nós temos uma condição necessária e suficiente para construir um triângulo. Qual é essa condição necessária e suficiente? Um triângulo, ele tem que ser, a medida do maior lado dele deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, olha lá. Se eu pegar um lado que é 36, que é um lado do triângulo, e o outro é 13, certo? Um lado é 36, o lado é 13, eu não sei a medida do terceiro lado. Então, se eu somar 13 mais 13, como é um triângulo isósceles, vai ter dois lados iguais, certo? Então, pode ser dois lados de 13 e um de 36, ou dois lados de 36 e um de 13. Vamos ver qual que é a resposta certa. 13 mais 13 dá 26. E 36 não é menor que 26. Essa afirmação ela é falsa. Ou seja, o certo, então, é que seja dois lados 36 e um 13. Por quê? Porque 36 é menor que 49. Então, a soma dos outros dois lados, ela tem que ser maior que esse lado. Então, isso é verdadeiro. Então, o terceiro lado, ele mede 36 centímetros. Então, o lado maior, ele deve ser menor que as somas dos outros lados. Então, por exemplo, eu tenho um triângulo isósceles, certo? Eu tenho um lado maior e tenho dois lados menores que são iguais, né? O desenho aqui não favoreceu muito, mas eles são iguais, esses dois lados, e esse aqui é diferente. Então, esse lado maior, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois juntos.
Então, por exemplo, se esse lado aqui vale 20, não pode ser 10 e 10, porque aí vai ser igual. Tem que ser 11 e 11, por exemplo, que dá 22. Aí sim, aí a soma dos lados vai ser maior que o lado maior, certo? Aí vai ser 20, vai ser menor que a soma dos dois lados, que vamos supor que seja 11, né? 11 com 11 vai dar 22. Então, 20 tem que ser menor que 22 para ser verdadeiro. Então, aqui não poderia ser 10, não poderia ser 9, certo? Teria que ser a soma dos dois lados menores, tem que ser maior que o lado maior. Continuando, letra B da página 23. Se o perímetro do triângulo ABC representado a seguir é 44 centímetros, qual é o valor de x? Ou seja, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou pegar esse lado de A até C, ele é 3x menos 5, mais A até B é x mais 3, mais esse outro lado BC, que é 2x mais 4. Coloquei errado aqui é 4, não 44 não. Certo? 2x mais 4. Igual a 44, que é o valor do perímetro. Então, eu vou juntar tudo que é x, 3x mais x, 4x mais 2x, 6x. 6x é igual a 44, o menos 5 ele passa para o outro lado da igualdade como mais 5, o mais 3 vai ficar menos 3 e o mais 4 vai ficar menos 4. 6x vai ser igual a 44 mais 5, 49. 49 menos 3, 46. 46 menos 4, 42. Isolando o x, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. X é igual a 42 dividido por 6, que vai dar 7. Então, o valor do x aqui é 7. Determine o valor de x nas figuras a seguir. Então, eu sei que esse ângulo, ele é 3x, o ângulo A, o ângulo B é 2x e o ângulo C é x. A regra é que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Certo? Essa é uma regrinha da matemática. Então, eu vou pegar x mais 2x mais 3x tem que dar 180. 6x é igual a 180, ou seja, o 6 ele vai passar do outro lado dividindo, 180 dividido por 6, x é igual a 30. Então, onde tiver x aqui, é que não está perguntando o valor do ângulo, está perguntando só o valor do x, né? Se tivesse perguntando o valor do ângulo, basta eu substituir no lugar do x, eu vou colocar o 30, 3 vezes 30, 90. Então, esse ângulo A seria 90, esse ângulo seria 60 e esse ângulo C seria 30. Que não é o caso, né? Aqui nesses exercícios está pedindo apenas o valor de x. Na letra B, foi feita a mesma coisa. X mais 30, x mais 30 graus, mais 60 graus tem que dar 180, porque é um triângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, juntando x mais x vai ser 2x igual a 180. Tudo que é mais passa para o outro lado da igualdade com sinal trocado, sinal de menos. Menos 30 menos 60, que vai dar 180 menos 90 vai ficar 90 graus. 2x igual a 90 graus
90 dividido por 2, está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo, x vai ser igual a 45 graus. A mesma coisa acontece na letra C, x mais 10 mais 90. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Tudo isso tem que ser igual a 180. 2x, x mais x vai dar 2x, igual 180 menos 10 menos 90, que vai resultar em 80. 80 dividido por 2, x é igual a 40 graus. Letra D, x mais 30 mais x mais 20 mais x mais 10 igual a 180. X com outro x, 3x, igual a 180, o mais 30 vai ficar menos 30, o mais 20 vai ficar menos 20, e o mais 10 vai ficar menos 10. 180 menos 30, 150. 150 menos 20, 130. 130 menos 10, 120. 120 dividido por 3 vai dar 40. Então, x é igual a 40 graus. Certo? Então, está resolvidas as atividades suplementares. E eu vou deixar para vocês mais uma tarefinha da página 24 da atividades suplementares, os exercícios 4, 5 e 6. Tá bom? Próxima aula de vocês, eu acho que vocês já vão estar entrando em polígonos. Aí a gente faz mais alguns exercícios de polígonos, que é a partir da página 25, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.